Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa. O ex-endividado. Quem é você? Eu sou o Neto Pousa. Eu sou o Alisson Correia e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Mas antes de nós falarmos sobre o tema, o que seria bom recapitular no dia de hoje? É muito importante que você vá na nossa playlist do YouTube e assista o programa anterior. Demos dicas importantes, convidamos pessoas para falar no quadro Fala Endividado para trazer estratégias para que você melhore a sua situação financeira. Exatamente, já estamos numa longa jornada que jamais vai acabar. Estamos ajudando muitas pessoas, muitas vidas estão sendo transformadas e claro, você precisa correr lá, assistir todos os programas que com certeza pra você também vai fazer uma grande diferença, certo? Exato. E sobre hoje... Mas aí eu não posso falar agora, Alisson. É verdade. Por que eu não posso falar agora, Alisson? Porque na verdade a gente tem um acordo, né? Qual que é o acordo, Alisson? O acordo é não fale nada antes da vinheta. E a gente tem que fazer o tempo. O que então agora, É a Alisson? vinheta do nosso querido editor. Então roda a vinheta, editor. Após essa vinheta maravilhosa... Nossa, essa música tá excepcional, né? É muito legal. Eu sempre escuto quando eu acordo. Eu coloquei no despertador de celular. Olha que doido. Essa daí. Isso, essa daí. Isso. Legal. A gente não tá pagando direitos autorais. É hein? verdade, é verdade. Gente, não copiem a música, Podemos tá? ficar endividados É. assim. Brincadeiras à parte, pessoal, olha só. Hoje o tema era extremamente importante e... porque assim, até hoje, Netinho, a gente tem conversado muito com pessoas que ainda estão no caminho de tentar construir riqueza, né? Claro, são várias etapas até lá. Primeiro já estou endividado, estou numa situação muito complicada, muito complexa, estou realmente com muitas contas para pagar que eu não dou conta. Já tem pessoas que estão em outra situação, que aparentemente parecem ser situações muito mais confortáveis, porque você ganha um salário acima da média. Exatamente. Hoje o salário mínimo é 1.200 e poucos reais, legal, mas eu ganho 10 mil reais, por exemplo. O que aparenta ser uma situação do tipo... Que a pessoa tá tranquila, né? Vence. Não precisa esquentar a cabeça mais com nada. E tem um detalhe. Quem acompanha essas pessoas, os familiares, quem tá próximo a essa pessoa, pensa assim, bom, eu só quero chegar no nível dela. Eu só quero alcançar o nível dela. Mas mal sabe esses familiares que muitas vezes essa pessoa pode estar endividada. Pois é, porque muitas vezes foge do nosso controle. Eu vou te falar, e eu já passei por isso também, sabia? Eu imagino. Porque quando eu comecei, aí que eu vou contar um pouquinho da minha história, quando eu comecei na época lá na Bolsa de Valores, lá em 2003, né, ano que vem, vou fazer 20 anos de mercado financeiro. Você é bem novo mesmo, hein? Eu sou novo, eu fiz implante, mas senão o pessoal ia ver a realidade. Mas é assim, quando eu comecei, funcionava muito assim, eu comecei ganhando 600 reais, né? Então eu era estagiário, eu ganhava 600 reais por mês, então, pô, beleza, já tinha um salário bacana, legal. Obviamente que os 600 reais ajudava em casa, ajudava a pagar a faculdade, etc e tal, ajudava. Porém, não era o suficiente para eu conseguir guardar dinheiro, que é a realidade da grande maioria das pessoas, né, que estão nos assistindo. O grande ponto é que com o tempo foi passando, eu fui ganhando mais dinheiro. A né? alegria foi aumentando. É óbvio, a alegria foi aumentando, eu fui ganhando mais dinheiro, de 600 reais, depois eu virei operador, ganhei 1.200 reais, fui para 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais. E aí, chegou um certo momento que eu percebi que quanto mais eu ganhava, Mas tu gastava. mas eu gastava, porque eu comecei a me acostumar e achei que sempre essa crescente financeira seria infinita. Ou seja, se fosse infinita, hoje seria quem? Ah, O Elon Musk. no mínimo. Exatamente, estaria fazendo o quê? Em pleno 2022. Fazendo foguetão. Exatamente. Só que não foi o que aconteceu. Então assim, eu comecei a ganhar, mas eu continuava com a mesma dor. E olha que eu trabalhava no mercado financeiro, hein? Então assim, você começa a ganhar dinheiro, você começa a conviver com pessoas que também ganham o mesmo que você, tem gostos mais refinados, você acaba também entrando nessa esfera também de gastar muito mais com tudo, né? Seja com balada, com bar, com roupa, com carro. E quando eu ia ver, eu continuava sendo uma pessoa endividada. E isso ficou muito na minha cabeça, muito marcado, porque chegou uma época que eu ganhava 10 mil reais por mês. Então assim, cara, pra minha origem, pra onde eu vim, pro meu meio, já era uma coisa absurda, né? Eu ganhava mais do que meu pai, minha mãe, toda a minha família junta. Então assim, teoricamente, era pra Tá vivendo mais tranquilo, né? Exatamente, só que eu vivia muito bem. Só que quando eu olhava o saldo, beleza, quanto que agora eu vou conseguir? Tem uma oportunidade na bolsa, meus amigos falavam, que eu tava na bolsa. Pô, vamos entrar numa posição em Petrobras, em Banco do Brasil, vamos comprar algumas ações.
Eu falava, fica pro próximo mês. E aí eu não conseguia entender isso, pessoal, porque eu falava, caramba, velho, eu ganho 10 mil reais, né? E eu percebia que desde que eu entrei como estagiário até essa fase, que já era um pouquinho mais sênior, já tava trader de tesouraria ali, né, bem remunerado, eu não conseguia juntar. Isso era uma falta de organização e sempre contando que o próximo mês, os próximos meses sempre estariam super, ultra, mega garantidos. Então eu contava com aquilo que eu não tinha ainda. Exato. Então isso é um ponto muito perigoso. E aí eu vou te fazer uma pergunta, você que teve toda essa ascensão aí financeira, e o que é a grande importante a gente colocar? Que muitas vezes, Mr. Alisson, você pode afirmar isso para as pessoas, que pode ter mudado a situação da sua preocupação, mas era uma preocupação em comum com aquela que você tinha quando você ganhava menos. Não sei se você pode afirmar isso ou não. Ou seja, poxa, quando eu ganhava 600 reais, eu tinha uma preocupação financeira. Quando eu passei a ganhar 2, eu continuei tendo uma preocupação com dinheiro. Quando eu passei a ganhar 10, eu continuei tendo uma preocupação. Por quê? Por conta de planejamento financeiro. Sem sombra de dúvida. É exatamente isso que aconteceu comigo. Eu me lembro muito bem que na época que começaram a ter essas contas personalités, por conta do salário, eu consegui ter o quê? A diferença é que agora eu tinha uma pessoa exclusiva pra eu chorar. Né? Porque isso foi o grande diferencial. Que eu conseguia ter uma pessoa que me atendesse legal. Não sou só você e ela. Senta aqui de novo endividado. Então assim, eu falava, caramba, não é possível. Então tinha alguma coisa muito errada dentro do meu planejamento. Eu estava simplesmente vivendo e não me estruturando para conseguir fazer uma economia. Aí eu falei, bom, peraí, tem alguma coisa que eu preciso entender, encaixar, cortar, né? Conseguir mensurar para que eu conseguisse juntar dinheiro. É claro que facilita um pouco mais quando você tem um salário maior, mas eu precisei abrir mão de muitas coisas, de muitos hobbies, pelo menos momentaneamente, para que eu conseguisse trabalhar no dinheiro, para que eu conseguisse ter mais rentabilidade em cima daquilo e viver melhor. Mas por que a gente está falando isso? Eu estou trazendo esse ponto, realmente foi uma dor muito minha, porque às vezes a gente fica na ilusão de que a partir do momento que você consegue ganhar bastante, que é o sonho de todo mundo, você, pô, eu quero ser efetivado, eu quero ser promovido, eu quero ser gerente, eu quero ser diretor, mas se você não tiver uma organização, você vai ser simplesmente uma pessoa com mais recursos e pode correr o risco de tomar mais dívidas, até numa proporção muito maior. E que depois para resolver, para tentar ajustar, é um caminho muito mais longo, muito mais complicado. Realmente é algo que preocupa bastante. Então, o planejamento e a estratégia dentro daquilo que você quer para você, sempre a gente vai ter que cortar alguma coisa, a gente vai ter que cortar alguma coisa, a gente vai ter que abrir mão, que é o mais dolorido, né? E que nós já falamos em alguns programas anteriores. É o merecimento, exatamente. Né? Mas eu mereço, eu trabalho, pô, por que eu não posso fazer se realmente eu ganho bem? Mas pensando no futuro, e obviamente que o primeiro ponto é a gente sair das dívidas, a gente poder ter uma receita a mais, criar novas linhas de receita, pra conseguir juntar dinheiro. Senão de nada adianta. De nada adianta. Você consegue ganhar mais, mas você consegue você acaba gastar gastando muito tempo mais. Também, né? Você tá somente trocando figurinhas. E te digo mais, o tempo vai passar. E você não vai ter a mesma capacidade mental, física, de energia. Perfeito. E nem as mesmas oportunidades no mercado. Então, o momento que a gente tem que aproveitar é esse, principalmente para quem é um pouco mais novo. É criar esse momento para realmente conseguir levantar a bandeira branca, perceber as suas dores e falar, calma, aonde eu quero chegar? O que eu gostaria de ter? Quanto que realmente eu preciso mensalmente para conseguir viver bem? Porque se eu tenho 10 e gasto 15, né, eu não estou ganhando 10, eu estou 5 para trás todos Exatamente. os meses. Essa é a conta que ninguém faz. E tem muita, mas muita gente vivendo nessa situação. Falo isso por já ter atendido diversas pessoas. Por isso, o tema deste programa hoje, nós estamos falando que ganhar bem não é simplesmente sinônimo de viver bem, simplesmente por essa estrutura financeira. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam que, calma aí, quanto mais eu ganhar, mais eu tô tranquilo. Mas a grande realidade é, como você vai fazer? Você tem uma boa administração? Você entende do seu dinheiro? O que está acontecendo nesse planejamento? E como você também está focando a sua energia? Você está colocando energia em gastar mais ou realmente em entender e se planejar para quê? Para que você tenha outros tipos de receitas financeiras dentro daquilo que você ganha. Que é possível você construir uma jornada durante a sua vida, uma jornada financeira confortável, logicamente ganhando mais. Porém, por questões de níveis de consciência mais baixos ou realmente por nunca ter escutado isso em outro lugar, seja numa escola, seja em algum tipo de curso, a grande realidade é essa. Você acaba ganhando mais e gastando mais, que nem aconteceu na história do Alisson,
Pô, é isso que a gente não quer. Nem um pouco, nem um pouco. E a grande realidade é, se você está ganhando mais, por que não entender o seu cenário que está agora, colocar suas contas bem ajustadas ali, para quê? Para que você possa ter a oportunidade também de fazer aportes maiores naquilo que é o seu objetivo principal de longo prazo. Sem sombra de dúvida. É extremamente importante você entender isso, porque a partir do momento que você consegue crescer financeiramente, claro que é o objetivo de todo mundo, eu sei que é o teu objetivo, sair das dívidas, dar um passo de cada vez, mas quando você também passar desta fase dolorosa, pode ser que a outra, por mais que tenha muito dinheiro, também seja uma fase que não vai ser tão agradável como você imaginava, porque o ideal é que a gente já nascesse, né? Esse seria o ideal, a gente já nascesse com uma consciência clara de economia, de reserva de valor, de propósito, de ganho, de o que eu quero no futuro, né? Os planejamentos que a gente vai, né, conseguindo. Trilhando ali, Só né? que a gente vai vivendo muito dia a dia, nós somos muito impulsivos, a gente é muito... Sente vontade a todo momento, né? E o dinheiro tá na conta, por que não fazer? O crédito está na conta, por que não fazer? Porque quando você é pequeno, a gente já falou sobre isso também, às vezes os bancos digitais, você ganha R$600, ele já te libera R$3.000 de crédito. Imagina você com R$10.000 todos os meses. O banco enxerga aquilo e fala, opa, eu posso liberar R$30.000 pra ele. Exatamente. Ou seja, seria cair exatamente na mesma armadilha, porém numa proporção muito maior. Então pode ser que você entre numa furada, assim como eu entrei, tive que ter uma consciência muito clara. E sabe o que me influenciou bastante? Foram as pessoas ao meu redor. Porque eu falava, cara, eu estou no mercado financeiro, eu estou gastando mais do que eu estou ganhando. As pessoas que estão do meu lado conseguem investir o seu dinheirinho, comprar uma ação, comprar um ativo, comprar um título, diversificar, e eu ganhando, às vezes, até mais do que muitas das pessoas que estão ao meu redor, eu ganhava mais e eu não conseguia fazer. Eu falei, que legal calma, isso aí. o que eu preciso cortar para que eu consiga também entrar nesse mesmo ecossistema que é o correto, ter humildade, dar alguns passos para trás e aí sim começar a investir. Sabe o que eu fiz? Sim, não. Primeiro foi detectar aonde que eu desperdiçava mais o meu dinheiro. E aí, como era, obviamente, moleque novo, moleque piranha, da balada, night. Achamos. Você é louco? Eu já sei o dia. Eu já exatamente. Sei. Não queria passar vontade e tal, baladinha, champanhe, meu cabelo foguetinho. diz tudo. Hã? Meu cabelo diz tudo. Você entende ou não? É, demais. Aí, o que aconteceu? Eu quebrei mão de certas coisas, o que eu fiz? Foquei exatamente parte desse dinheiro para canalizar em investimentos que me dessem algum retorno somente para aquilo. Olha que sensacional. Então o que eu comecei a fazer? Que às vezes não dava. Aí era difícil falar não, né? Pô, vai ter uma balada lá no sul. Não consigo ir agora. Então assim, aí o que acontecia? Eu pegava, falava, bom, como que foram os investimentos? Pô, esse mês, cara, foi legal, etc e tal. Eu tirava dos meus investimentos da forma mais inteligente possível e, cara, sinceramente, torrava isso. Né? Mas agora era um dinheiro que não iria me fazer falta. Exatamente. Não era um endividamento pra curtição. Não. Era simplesmente usufruir de parte daquilo que, obviamente, eu gostava e fazia. Faz parte, né? Da vida, né? Da vida e tal. Então eu consegui ter essa ideia. E assim eu fui criando caixinhas. Né? Caixinhas, a gente já conversou sobre isso também em programas passados, sobre você colocar em caixinhas aquilo que você quer para os seus recursos financeiros. Esse dinheiro da família, esse dinheiro dos estudos, esse dinheiro da balada, esse dinheiro não sei o quê, porque assim você consegue ter uma administração concreta e não deteriorar dinheiro que não é para aquele propósito. Perfeito. Com isso, me ajudou muito, espero que te ajude também. E eu quero saber... Agora chegou a hora. É isso que eu quero saber. Eu tava esperando por este momento. Ah, eu também. Porque hoje nós vamos trazer uma pessoa aqui que realmente ganha bem. Olha aí. Mas, como nós falamos como tema, não é sinônimo também de viver bem. E por conta de uma estrutura de um planejamento financeiro, ela conseguiu chegar em um lugar transformador, que hoje ela entende cada centavo, cada dinheiro, cada nota que entra ali na sua conta. Então agora chegou a hora daquele quadro que você já sabe que nós colocamos pessoas reais, com histórias de verdade, para que você que está do outro lado possa se familiarizar Sim. e entender o que estamos falando através do quadro mais conhecido como Fala Endividado! Que no caso hoje é Endividada. Lindo. É isso aí. Então, após a vinheta. Cuidado com o ombro na televisão ali, ó. Que ombro na televisão? Aqui? Ah, é, né? Eu não posso ficar aqui na frente, ó. Essa vida aí. Hã? Vai. Lambada. Vai. Então,
Agora, nesse exato momento, olha quem aparece aqui na nossa tela para abrilhantar ainda mais o nosso programa. Quem é, Netinho? Essa daqui que tá com a gente agora é a Letícia. Letícia é uma pessoa que... Olha esse sorriso dessa garota, cara. Deve ser dentista. É, deve ser dentista. É verdade mesmo. Espero que você que tá do outro lado aí assistindo agora esteja vendo como clareou a sua tela. Preste atenção. E também porque ela ganha bem mesmo, se a gente for reparar que é o tema de hoje, porque provavelmente clareamento não é o problema dela. Letícia, tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Sensacional, Letícia. Letícia, muito obrigado pela sua participação. Imagina. E hoje nós estamos falando aqui sobre ganhar bem não é sinônimo de viver bem. Então eu queria saber de você, como que é a sua relação com o dinheiro? Você é uma pessoa que ganha um salário mínimo, dentro da média ou não? Dentro da sua roda de amigos, das pessoas que você convive, você ali consegue se sobressair um pouco ali com o seu salário. Como é que funciona hoje? Bom, hoje eu consigo ter um planejamento, né, de financeiro melhor do que eu tinha antes, né? Depois de muito aprendizado aí com a planilha do Neto, ele ali delicadamente, sempre conversando comigo, me ensinando. Então, assim, hoje eu consigo planejar, saber exatamente quanto que eu ganho, o quanto que eu devo. Por exemplo, eu sou comissionada, então tem mês que eu ganho um valor um pouco maior e tem mês que às vezes vai oscilando o meu salário. Então eu já tento me programar pelo menos de 3 a 5 meses com o valor quando eu ganho, né? Tem mês quando é um pouco melhor, aí eu sempre já deixo a reserva separada aí mensal. Então é basicamente dessa forma que eu tô fazendo agora. O que eu estava comentando um pouco antes, Letícia, era que quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, consequentemente você vai adquirindo coisas. Eu também não tinha planejamento nenhum, eu era muito novo quando isso começou a acontecer. E eu não tinha planejamento, então simplesmente eu sempre contava com o sucesso do mês seguinte. Exato. Então eu comecei a ganhar R$600, R$1.200, R$3.000, R$5.000, então na minha cabeça era tipo, poxa, já estou numa crescente bacana, então isso provavelmente nunca cabe. E aí você nunca pensa no amanhã quando isso parar, quando esse dinheiro parar de entrar. Exato. Então a gente se acostuma muito a gastar, quanto mais você ganha, mais você gasta, quanto mais você ganha, o banco que recebe esses recursos, ele identifica você como uma pessoa com uma boa entrada, então naturalmente ele amplia o teu leque de créditos. Exato. E a gente, quando não tem noção, vai utilizando tudo que tem pela frente, porque tem o certo conforto de que, poxa, eu consigo pagar e tá tudo certo. Sim. Mas quando você começa a analisar friamente e o dinheiro para de entrar com uma sequência crescente, você começa a pensar o seguinte, você fala, bom, e agora, né? Agora não está entrando mais esse dinheiro, é impressionante como eu consigo estar endividado. Exato. Mesmo, Exato. né, ganhando bem, mesmo ganhando acima da média da grande maioria das pessoas ao meu redor. Exato. Então isso me fez refletir e tomar algumas atitudes. Então, acho que você já contou a tua história do pós, de trás pra frente, né? Porque assim, acho que é legal você compartilhar um pouquinho, assim, em que momento você pensou, cara, eu preciso de um planejamento, porque não é que eu ganhei mal, é que o que eu estou ganhando, eu não estou conseguindo controlar. Exato. Como que era essa tua vida um pouco antes desse teu processo de organização? Bom, eu trabalho na empresa que eu tô hoje há 8 anos, né? Então, assim, é uma empresa super boa, assim, eu tenho uma qualidade de vida legal. No começo da empresa, eu não conseguia ganhar tão bem quanto eu ganho hoje, porque é por meio de uma carteira, né, por anos aí que você vai conquistando aí e crescendo na empresa, enfim. É uma construção. É uma construção, né? Isso. E antigamente, assim, eu pagava a minha faculdade, e na época, a minha visão, assim, a minha educação era você guardar o dinheiro, colocar na poupança e para você comprar teu apartamento, ou financiar ali o apartamento e ter um imóvel próprio no seu nome. Então, assim, eu tinha meio que essa base aí, antigamente, né? Então, o que eu fazia? Eu guardava, mas eu não me planejava para guardar. Então, assim, às vezes eu ganhava um valor X, eu conseguia guardar muito pouco desse valor, porque dependendo do que eu ganhava, eu dava mais banjado, assim, né? Então eu gastava um pouco. Óbvio. É natural. A unha dela que o faz.
Exato, pra manter essa unha, pra manter esse sorriso, não deve ser fácil. Não. Mas assim, é o grande ponto que a gente fala, é natural. É natural. A gente quando começa a crescer, quer se dar esses gostos, Exato. né? Poxa, você trabalha, você se dedica, você se esforça. Só que, claro, tá tudo tranquilo. É. E eu acho que a gente consegue fazer isso também. Exato. O grande ponto é que a gente não pode esquecer pra onde que a gente quer ir, né? Exato. Hoje, tá tudo bem hoje, né? Mas, então, assim, eu tinha esse problema Uhum. também. E aí, olhando qual que eram as necessidades mais básicas que eu tinha. As básicas já estavam supridas. Exato. E aí eu tinha aquelas coisas assim, de luxo, né? Aquelas coisas supérfluas que não precisaria, mas eu quero. Sim. Né? Eu não precisaria estar naquela viagem, mas eu É. quero estar. Então o que eu fiz? Eu reservei parte do dinheiro, comecei a guardar parte do que eu ganhava e fiz investimentos alocados para determinadas demandas minhas, né? É. Então eu criei uma área do tipo assim, pô, você gosta de viajar? Legal. Então isso daqui vai ser exatamente canalizado em viagens. E vou te falar, porque não são todos, né, um mar de rosas. Quando aqueles investimentos iam tudo bem, maneiro, tinha uma rentabilidade, eu já não precisava me preocupar com aquele recurso, porque eu já tinha para poder ir, curtir e não necessariamente gastar o meu principal capital. Exato, né? exato. Então isso era maneiro. E tinha meses que não era tão bom assim. Então tudo bem, eu tinha que, né, ser humilde, aceitar e deixar de fazer algumas coisas, porque sempre o foco tem que ser lá na frente. Exato. Né? Porque a vida vai passando e a gente não pode ficar trocando figurinhas. Com Né? certeza. Você fez algo parecido ou não? Então, eu, na época, assim, logo que eu consegui guardar um pouco, né, de grana, assim, eu consegui me estruturar um pouquinho melhor, só que eu não tinha ideia, eu não tinha planejamento nenhum. Assim, eu guardava de picadinho, enfim, aos poucos. E aí, com a ajuda da minha avó, na época, eu consegui comprar um apartamento e financiei uma parte. Então, assim, entrei em dívida, mais uma dívida mensal, porque o financiamento, as mensalidades eu que pagava, né? Então, assim, foi... Mas era uma construção de um patrimônio. Era a também, construção né? de um patrimônio, sim, eu não me arrependo, mas se a gente for colocar na balança, assim, querendo ou não, era mais puxadinho para mim. Eu não conseguiria arcar, então, assim, eu dei uma boa apertada na época, mas por quê? Eu dava aquela esbanjada também, então era basicamente dessa forma. Tinha parcela, tinha apartamento, tinha Faculdade. Tudo, né? Rolê, tinha tudo, faculdade. Eu vou fazer uma pergunta pra Letícia. Letícia, Vai. se você pensasse no seu custo fixo daquela época que você não tinha um planejamento, o que você gastava com coisas externas era maior do que o seu custo fixo? Muito, ou era menor, dona acho que Letícia? 80% a mais. Olha aí, Pra você ver, 80% 80% a mais. a mais. É bastante. E esse é o ponto, né? Assim, o grande lance aqui do quadro, do programa que a gente tem, é um propósito de ajudar pessoas que estão muito endividadas, Sim. né? A gente tem e sabe que mais de 80% dos brasileiros estão endividados, né? E não é aquela dívida do tipo, não, estou endividado. Pô, beleza, eu quero um apartamento de 500 mil. Eu não tenho 500 mil no banco, mas eu tenho condições de estruturar o que eu ganho, eu vou poder pagar essas parcelas que não impliquem no meu patrimônio, nem qualidade de vida. Isso é uma operação e um investimento de forma inteligente. Mas a grande maioria se endivida por coisas que Só são vai indo, dia a né? dia, só vai indo, não vai vivendo, né? Vai sobrevivendo, trocando figurinhas, se metendo em dívidas e quando vai ver, às vezes já é muito tarde, porque você se endividou demais para viver o hoje e você não construiu nada. Exato. Então esse é um grande problema, né, que a gente E tem. Letícia, agora conta pra gente o pós do seu planejamento. Claro. Porque você contou ali, você já tinha comentado isso no início, mas a Letícia hoje, né, se organiza melhor, tem um planejamento. Hoje, se você fosse fazer um comparativo com a Letícia antes de ter um planejamento financeiro e agora, ela consegue ver que o patrimônio dela melhorou muito nesse tempo? Sim, nossa, evoluiu demais, assim, eu digo que eu ainda tenho muito que melhorar, lógico, mas, assim, a minha base, assim, hoje, às vezes eu deixo de fazer alguma coisa pra não sair do meu dinheiro mensal ali, das minhas reservas, enfim. Então, assim, eu evolui demais. Sensacional. Não tem milagre, né? Não tem. A gente precisa abrir mão de algumas coisas para no futuro a gente conseguir fazer exatamente o que a gente quer hoje, mas sem a preocupação com o dinheiro. Exatamente. Aí muda tudo. Exatamente. Né? Porque a gente consegue realmente curtir sem dor de cabeça do dia seguinte, certo? Sensacional, é isso mesmo. Bom, Letícia,
É isso, mas antes de você ir embora, eu queria que você pudesse falar alguma coisa Claro. pra essa galera que tá assistindo você agora. Todo mundo uma aqui. dica do que você Claro. passou, uma dica do que você viveu. Perfeito. O que você sente sobre um planejamento financeiro? O que você acha disso? Se você pudesse falar algo pra essa galera, a chance é agora. Fale com o que teu você povo. falaria para a Letícia lá de trás? O que você falaria pra Letícia lá de trás, que Exatamente. ganhava bem e torrava com clareamento? Olha, eu acho que assim, o principal é o seguinte, tem muita gente que tem dificuldade em começar. Assim como eu tive também, eu acho que para não deixar tudo tão difícil para a pessoa, acho que assim, pega uma folha de sulfite vazia, começa a anotar todos os dias. Hoje eu paguei R$50 no almoço, minha conta de luz foi 100. Enfim, anota todos os gastos que você tá tendo, né, durante o mês. E depois você revisa tudo isso. Eu acho que é interessante, não consigo mexer em planilha, ainda não tenho essa facilidade, ainda não tenho, né, ali todo dia de estar mexendo, porque hoje é automático. Eu chego, abro o computador, eu abro a minha planilha e preencho todos os gastos. Olha só. Então, assim, é bem automático. E eu acho que, assim, quem tem dificuldade ou não, né, não consegue partir para começar dessa forma, anota num papel, vai analisando o que você pode reduzir, o que dá para você mexer, dá para tirar tal coisa, dá para adicionar, enfim. E para ir remanejando dessa forma, que eu acho que aos poucos você vai sentindo o seu dinheiro e vai vendo que sobra e que dá para investir, depois aí fazer outros planos com isso. Perfeito. Letícia, bom. muito Olha só obrigado que dica aí sensacional. pela sua participação, pelas palavras que você usou. Imagina. Muito legal ter a sua história aqui, principalmente porque a Letícia também é uma amiga minha de que muito legal. tempo. E eu fico muito feliz de ter ela aqui no nosso quadro Fala Endividado. Fala Endividada, ex-endividada agora. Isso aí. Exatamente. Ex-endividada. Letícia, obrigado, viu? Muito obrigado, com certeza vai agregar muito na vida das pessoas que buscam os nossos quadros aqui no nosso programa. Que bom. Gratidão. Obrigada a vocês. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho pro ladinho. E aí, Enzo? Olha só que história maravilhosa. Viu, rapaz? Quer dizer, Sensacional a desculpa te história. machucar. Vou falar Eu tô o resto fazendo do programa crossfit. assim, galera. Olha só que coisa, hein? Demais, né? Olha só que história bacana, uma história parecida, né? Você vê, eu ganho de forma comissionada, não consigo controlar e ter a certeza de que todos os meses teria um alto rendimento, mas ela já tem uma carteira, já tem uma previsão e ela que faz vai a conta acontecer? a cada 6 meses pra frente. Olha a cabeça muito boa da Letícia, acho que essa dica serve muito pra você que está nos acompanhando, porque existem as situações das pessoas que estão querendo sair da dívida, existem as situações de pessoas que já saíram, estão tentando sair, ou às vezes estão numa crescente profissional, mas ainda pecam, né, nesse ponto de controle, né, Netinho? Perfeito. E eu achei muito legal também, porque se você for pensar, além do planejamento para os próximos meses, ela também conseguiu mostrar a importância de poder enxergar que, nossa, estou ganhando bem, estou gastando muito dinheiro com coisas fúteis, ou talvez até, como a gente já falou em outros programas, prazeres momentâneos, sendo que a grande realidade hoje ela consegue se projetar para os seus próximos meses, ou seja, é aquilo que a gente sempre comenta, todo imprevisto ele é previsto. O que a gente traz com isso? Que daqui a 2, 3 meses, se caso acontecer algo, que o salário dela ou a comissão dela venha um pouco menor, não vai abater a sua conta, simplesmente por quê? Porque ela tem um planejamento financeiro bem definido e acompanha o seu dinheiro tintim por tintim. Sensacional. Você disse assim, alguma coisa que a gente sempre comenta, mas a gente nunca comentou. Mas só pra fazer um parênteses, né? Do que imprevisto é sempre previsto, mas eu gostei porque é uma coisa marcante. Tu gostou? A não ser que você tá com outro programa, porque você falou assim, isso é algo que a gente sempre comenta. Eu pensei, não, mas nunca. Não, e aqui nunca foi É comentado. o ex-imprevisto. Ah, tá. Então, pessoal, olha só que dica maravilhosa. Sensacional, mas eu não posso esquecer e deixar de falar pra Jamais você. na sua vida. Que é o seguinte, você que quer participar do quadro Fala Endividado, que tem a sua história de endividamento, Sim. ou de estrutura familiar, Pensador. ou de planejamento, aquilo que todo mês você pensa quando chega o seu salário, você vai pagar alguma conta e você não sabe como fazer, faz o seguinte, manda aqui o seu vídeo de até 1 minuto,
Neste telefone aqui, que é do nosso Nesse suporte. telefone, exatamente. Pra você mandando a sua história, contando que você quer participar. Porque a sua história pode mudar a vida de milhões de brasileiros. Exatamente. Às vezes a tua dor é a dor de muitas pessoas. E digo mais, não precisa ser somente uma dor de uma dificuldade. Às vezes você já passou por algo parecido, adotou alguma estratégia que pode ajudar outras pessoas também. Então faz isso, manda o vídeo. Exatamente aqui, nesse telefone que tá aparecendo. De preferência com o telefone na horizontal, 1 minutinho, e a gente vai colocar, vai ter o prazer de colocar você aqui também no nosso programa. Vai ser uma honra ter você aqui no nosso programa, certo? Exatamente. E infelizmente. Ele está acabando. Infelizmente, já tá acabando, mas não será o último. Não, Pelo até contrário. porque na próxima terça-feira Às 9 horas da noite. você vai ter mais um programa com outro tema que você só vai saber no próximo episódio. Então eu acredito que seja isso, não é, Alicem? Sim, até porque nem nós sabemos. Exatamente. Pessoal. Quem sabe do futuro é Deus. É Deus, exatamente, aleluia. Pessoal,